Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no assunto que nós temos conversado, tratado. Estamos falando assuntos que são relacionados à santificação, relacionados ao pecado e sobre a necessidade que nós temos nos dias em que nós estamos vivendo, tanto homens como mulheres, de estar aí vencendo o pecado da imoralidade. Então, quando falamos de imoralidade, nós podemos aí abranger tanto o adultério, como o homossexualismo, e outros pecados mais que a Bíblia ela vai aí nos mostrar e nos ensinar. Então, diante disso, nós queremos aqui estar pensando um pouco hoje naquilo que Tiago ele nos fala acerca das etapas que antecedem aí o pecado, né? Então nós temos uma antessala do pecado, e dentro desta antessala eu gostaria de tratar aí alguns pontos com os irmãos. Então primeiro nós vamos falar sobre as 3 etapas que antecedem o pecado, certo? Então como se fosse antes do pecado ele ser consumado, antes de nós cairmos ali no erro, falharmos, existem algo antes. Esse algo antes nós vamos chamar aqui de antessala, né? A antessala do pecado. E primeiro, então, seria algo que nos levaria, né, a essa queda. Então, hoje eu vou falar aqui sobre as etapas que antecedem então o pecado. E depois eu vou falar sobre tentação, explicando um pouquinho sobre esse tema que a Bíblia nos ensina e que é tão importante a gente estudar. Então, Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e o versículo 15, na versão NVI, ela vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então, é interessante nós entendermos que antes que nós venhamos cair em um pecado, o pecado ele não é simplesmente uma coisa que acontece da noite para o dia, ou na verdade uma queda, né? Olha, a pessoa acabou caindo num pecado, e como eu já disse aqui, como nós estamos tratando de imoralidade sexual, mas isso não abrange simplesmente, né, a área da imoralidade aí, na parte simplesmente sexual, mas em outras áreas também, né, como corrupção, né, e outros pecados aí, outros pecados mais. Mas o nosso assunto e o nosso trabalho aqui está falando para homens, né, para mulheres que querem ser santo, que querem a santidade, a santificação, que estão nesse processo aí de santificação, que estão querendo crescer em Cristo, que estão querendo vivenciar aí a plenitude, né, do poder de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. E para isso nós entendemos que precisamos então passar aí por essa mudança, essa metamorfose, como falamos, né, metamorfose como falamos no outro vídeo. Então vamos lá ver aqui essas 3 etapas antes aí da consumação, ou antes que o pecado ele venha a ser verdadeiramente consumado. Nós vamos passar por essas etapas. Preste bem atenção. Primeiro, a atração. Observe aqui que o Tiago ele vai dizer assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Em algumas outras traduções, né, Revista Corrigida diz pelo seu próprio desejo. Então, Tiago ele chama a atenção de que cada um de nós temos dentro de nós um desejo.
O reverendo Hernandes Dias Lopes, explicando este texto e essa palavra aqui usada no texto, no grego, ele explica que esse desejo, ele pode até ser um desejo que não é um desejo mau, ou um mau desejo, um desejo sujo. Não, ele pode ser um desejo que é correto, que é certo, e também pode ser um desejo que não é certo. Por exemplo, poderia ser um desejo falando algo correto, uma pessoa que tem o desejo, né, de estar praticando o ato sexual. Então, esse desejo, ele é colocado pelo próprio Deus. Porém, a maneira que nós vamos estar, então, satisfazendo esse desejo, que pode ser algo imoral, que pode ser algo ruim, né? Como, então, sexo é bom, sexo é uma coisa que Deus criou, né? É criado por Deus, foi abençoado por Deus. Então ele não é sujo, ele não é mau, ele não é pecado, feito dentro do casamento. Sendo feito antes do casamento e com a pessoa que não é a tua esposa, né, isso é adultério, né? Sexo feito por pessoas que não são casadas, a Bíblia chama isso de fornicação. Depois a gente vai falar em um outro vídeo especificamente a respeito disso. Mas, então, só para que a gente entenda. Então, nós temos um desejo. Cada um de nós temos um desejo. E esse desejo, então, nós precisamos entender que ele pode aqui ser satisfeito fora da vontade de Deus. Dentro do texto, nós vamos ver que aqui o agente tentador será Satanás. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Quem tenta aqui é o diabo. Então, preste bem atenção que esse desejo que há dentro de você, você tem uma vontade, você tem um desejo. Esse desejo pode ser até correto, como Paulo, ele diz, olha, aquele é melhor casar do que abrasar. Então ele está dizendo que havia um ardor, um desejo. E esse desejo, para que ele viesse ser satisfeito, então Paulo diz, é melhor casar, né, do que ficar aí ardendo em desejo. Então ele diz que era melhor para que isso não fosse então um pecado. Porém, nós vamos ver dentro do texto que o diabo é o agente aqui da tentação, né? E o que ele vai tentar então fazer? Ele vai tentar fazer com que esse desejo que há, que às vezes pode ser puro, ou às vezes pode não ser, como uma tendência aí do homem caído, né? Por causa do pecado, então o homem acabou sendo deformado aí, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa pode ter um desejo, né, homossexual. Então a pessoa aceitou Jesus e hoje está passando nesse processo de santificação, mas outrora, antes de conhecer a Cristo, ela praticava, né, esta imoralidade, né, algo que, biblicamente falando, é contra a natureza, Romanos capítulo de número 1, e Deus abomina isso, essa prática, né? Então, isso é uma prática desvirtuada aí pelo pecado. Então, Deus no princípio criou Adão e Eva, né? Então, nós precisamos entender. Porém, né, quando a pessoa ela aceita Jesus, o que ela precisa então entender? Que, às vezes, como já falamos aqui, não é simplesmente no outro dia que tudo acabou, não, é um processo, é progressivo. E às vezes esse desejo pode vir bater na porta dessa pessoa, do coração, na sua vida, né? Então, o que nós precisamos entender? Que é onde o diabo ele é oportunista para tentar despertar esse desejo mal que habitava aí no velho homem. Então, o velho homem, ele praticava esses atos imorais. E agora, o que o inimigo ele vai fazer? Né? A pessoa veio lá do mundo, tinha mais que uma mulher. E aí, esse desejo constante que ele tinha
de sexo, ele satisfazia isso com mulheres diferentes. E agora o que o inimigo ele quer fazer? Ele quer fazer com que este homem caído, que nós falamos que foi sepultado nas águas do batismo, mas que constantemente ainda, enquanto estamos nesta terra, ele tenta aí combater contra o espírito, essa carne, para que nós não venhamos então fazer aquilo que o Espírito Santo venha fazer na nossa vida, aquilo que Deus ele deseja, que é aquilo que nós falamos desse combate. O que ele vai tentar fazer então? Despertar esse desejo, essa cobiça, né? Então nós vamos aqui ler, ele diz, cada um porém é tentado pela sua própria cobiça ou pelo seu próprio desejo. Então a isca usada pelo inimigo é o seu próprio desejo, é o que você gosta. Por exemplo, quando você vai pescar, para você pegar um peixe, você não gosta, você não pesca o peixe com aquilo que você gosta, né? Por exemplo, tem gente que gosta de churrasco, de picanha. Aí você vai, eu vou pegar a parte mais gordurosa que eu gosto e tal, não. E assim é a estratégia do nosso inimigo, né? O que ele usa? Ele usa, então, de uma maneira para tentar te atrair e puxar pelo desejo que você tem. Então você tem um desejo, e esse desejo muitas das vezes é um desejo mau, é um desejo que estava no homem caído, era um desejo que não era um desejo segundo a vontade de Deus, era o velho homem que fazia isso. E aqui que é o erro, onde muitas pessoas acabam caindo, de satisfazer a sua vontade, né? Então nós precisamos entender que o velho homem precisa ser destronado aí do nosso coração e Cristo agora viver em nossa vida. Aquilo que Paulo ele vai dizer, não vivo mais eu. Gálatas capítulo de número 2, se não me falha a memória, versículo de número 20. Mas agora a vida que eu levo é controlada por Deus, pelo teu Espírito, não é mais o meu eu, a minha vontade. Aí é onde muitos estão errando, né? Caindo aí nesse engodo de Satanás, nessa mentira que Deus quer que você satisfaça o seu desejo. Não, é preciso você morrer para os teus desejos e viver para a vontade de Cristo. Aí que está essa batalha, né? Então, aí um termo muitas das vezes usado pela pessoa que tem praticado a imoralidade sexual, aí, como o homossexualismo, aí diz, olha, eu vou sair do armário, né? Porque eu vou expor a minha vontade, porque Deus... Não é assim. Deus, ele nos ama, porém ele abomina a prática do pecado. Então nós precisamos entender que o velho homem precisa ser destronado. Você não pode mais ser governado pelos desejos caídos. Hoje você precisa ser governado pelo Espírito de Deus. Só que nós precisamos entender que na tentação o diabo vai usar das suas artimanhas, dos teus ardis, das tuas armadilhas, né, dos teus métodos, né, que ele vai usar para quê? Para tentar despertar o velho homem. E o que ele vai fazer? Usar a sua própria vontade, o seu desejo, que pode ser um desejo, como eu já disse aqui, que é um desejo normal, como a vontade da prática do sexo, porém pode ser algo ruim, um desejo mau, que habitava no velho homem. E o que o inimigo vai tentar fazer? Aí ele vai tentar a primeira etapa aqui, nos seduzir, ou seja, através da atração, né? Ou seja, a atração, ela vem pela sedução que trabalha exatamente em cima de um desejo que eu possuo. Pode ser um desejo puro
podendo ser satisfeita de maneira impura, né? Então eu posso satisfazer o meu desejo puro de uma maneira impura, e eu também posso ser seduzido para que o velho homem então ressuscita. Estou tentando ser bem didático para que a gente possa aí não cair no engodo de Satanás. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que antes do pecado nós temos aí a sedução, a atração, aquilo que o inimigo ele vai fazer. Então o inimigo ele vai usar de uma sedução, de algo para te seduzir. Como a gente vê, por exemplo, Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele matou um leão e como nazireu não podia tocar em nada morto. Só que o que o diabo, né? O texto ele não fala isso, mas é nítido que ali é uma armadilha por detrás, né? O texto não fala que foi o diabo que fez, mas é nítido que havia alguma coisa ali para que Sansão viesse errar. Diz que quando Sansão passa lá, tem um favo de mel, uma colmeia ali de abelha, né? E Sansão, então, toca num animal morto, algo que o nazireu ele não podia fazer, tocando em algo que era agradável, que era gostoso. Quem sabe Sansão estava com fome, e quando Sansão viu ali um favo de mel, ele disse: providência, vou comer e vou saciar, vou matar o meu desejo. Estou com vontade. Porém, por debaixo ali do mel tinha o quê? Um animal morto. E o que Sansão ia fazer para pegar, para tocar, para satisfazer o desejo? Tem que tocar no animal morto. Então, todo pecado ele começa pela atração, pela sedução. É igual Davi. A Bíblia diz que Davi ele sai pela varanda do palácio e aí ele olha, né? Alguns dizem que a mulher estava passando, não é a Bíblia que diz, mas entende que ela estava passando por um processo de purificação, né? Quando a mulher então ficava nos seus dias, então depois ela tinha que tomar um banho, e dizem que esse banho era do lado de fora da casa, porque era considerada a mulher nesses dias estando impura. E quando Davi sai, Davi olha e ali ele é seduzido. Quando ele viu aquilo, ele tinha um desejo. A gente vai ver que ele já tinha um harém de mulheres, né? Não era algo permitido por Deus, pelo contrário, era até condenado, né, por Deus. Porém, o que vai acontecer? Aquele desejo desenfreado que ele tinha por mulheres ali, essa lascívia, que era algo nítido que a gente vê dentro da Bíblia e que lutava contra Davi. O que vai acontecer? Vai despertar esse desejo na vida de Davi. Então, nós precisamos entender que antes aí do pecado vem a sedução. O diabo ele tenta nos seduzir. A mulher olhou e viu que o fruto era bom, né? Então, o inimigo ele vai trabalhar com a sedução. Ele vai fazer de tudo para te seduzir. Esse, então, aí é a primeira coisa da etapa ou que nos leva aí ao pecado. Então nós precisamos entender que o inimigo ele usa, né, dessas aparências. Então ele não vai vir como a mitologia aí o pinta de chifre, com um garfo na mão, aquela coisa assustadora, né, como muitas das vezes nós entendemos. Paulo diz que ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Então a gente pode entender que ele, desculpe a expressão, ele pode vir de saia, ou ele pode vir como um homem bonitão aí para as mulheres, ou também para pessoas que estão lutando contra o homossexualismo, pode vir aí de uma maneira também, através de uma situação que ele prepara, né, e o diabo então começa a trabalhar exatamente em cima do desejo que você tem ou que você tinha. Tem algo que é natural, que é puro, como eu já disse. Tinha algo que era caído, que não era aí
algo que agradava a Deus, que estava dentro da vontade de Deus. Então nós podemos ter um desejo puro que pode ser satisfeito de maneira impura ou de maneira errada. Então é por isso que nós precisamos entender que o inimigo trabalha com a sedução. Então, você que está me ouvindo, entenda isso. A primeira maneira que o inimigo vai trabalhar é com a sedução. Então Tiago diz, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, ou pelo seu próprio desejo, sendo por esta, olha só, arrastado e seduzido. Cuidado com a sedução do diabo. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a sedução. Então o inimigo, ele tenta nos seduzir. E ele vai tentar. Então você pode ser aí tentado no ambiente de trabalho, você está passando por uma crise, você está passando por um momento de adversidade no seu casamento. E aí o que o inimigo ele faz? Ele coloca uma pessoa e às vezes essa pessoa então começa a te atrair, o seu olhar, né? A mulher que é atraída mais pelo que ouve, né? Então começa ali desenvolver uma conversa. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o primeiro degrau da queda, né? O primeiro degrau da queda é você estar conversando com o tentador ou com o pecado, né? Você conversar com o pecado. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Tome cuidado com a sedução. Nesse processo de santificação, você precisa entender que o diabo vai trabalhar em cima do seu desejo. Então, pessoas que vieram, que às vezes tinha, falando agora outro assunto, mas às vezes bebia, a pessoa era viciada em droga. O que o inimigo ele vai tentar fazer? Despertar dentro de você isso. E é onde nós precisamos entender que ele virá de uma maneira que nos seduzirá para nos colocar diante aí desta tentação, né? A tentação é esse elemento que desperta dentro de nós, então, algo que vai nos levar à queda. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Então, esse primeiro vídeo aqui, dentro dessa etapa que eu vou falar, é a sedução. Cuidado com a sedução. O diabo é sedutor. O pecado é sedutor. O diabo usa da sedução para nos levar à queda, para nos levar ao pecado. Quando lemos, por exemplo, Provérbios, capítulo de número 7, quando Salomão fala daquele jovem, ele diz que ele viu uma prostituta, né? Quando ele vê aquela prostituta, ele infelizmente vai entrar por um caminho aí muito complicado. Mas a Bíblia diz que ela veio com roupas escandalosas, vestes ali que fala de prostituta. Para quê? Para despertar então o desejo, para despertar a vontade e levar aí ao pecado. Então, a primeira coisa na etapa aí é cuidado com a sedução. O diabo, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos ceder ao pecado. Que Deus nos ajude a não cair na sedução do inimigo, porque ele usa o desejo que nós temos. Isso é muito sério. Então tome muito cuidado para que nós não venhamos tocar no mel e, infelizmente, ser contaminado com o animal morto. Que Deus nos ajude e nós, no outro vídeo, falaremos a segunda coisa que nós precisamos entender que antes do pecado acontece, a antessala do pecado. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.